Uma ótima tarde a você, o Agricultura BR começa agora. Você sabe que você está acompanhando pelo portal do Canal do Boi, sba1.com, também pelas parabólicas em todo o Brasil. Ainda pelo Facebook, YouTube, você acompanha o nosso sinal de TV. TVs por assinatura também transmitem aqui o nosso sinal, o Canal do Boi, em especial a NET e a TV Claro. No Mato Grosso do Sul, sinal aberto para todo o estado, agora com a TV Imaculada Conceição, que está junto com o Canal do Boi a partir deste momento. E eu começo essa edição do Agricultura BR falando a respeito da relação dos portos. E olha, tem uma situação que está ocorrendo neste momento em relação aos trabalhadores, os estivadores dos portos em Santos. Esses estivadores que são relacionados a Santos, a Cubatão, a Guarujá e também toda aquela região ali onde se tem alguma atividade portuária, ameaçam entrar em greve a qualquer momento. O fator que tem ocorrido por lá é a relação de risco por conta do coronavírus no estado de São Paulo, principalmente na região portuária. De acordo com o Porto de Santos, desde o começo do ano, principalmente a partir do dia 30 de janeiro, diversas medidas foram adotadas para evitar a contaminação das equipes que trabalham nesta região portuária. Entretanto, o Sindicato dos Estivadores ameaçam essa greve e nós vamos trazer outras informações. Durante essa edição do Agricultura BR, a nossa equipe está trabalhando para apurar se o porto está ou não paralisado, tanto informações junto à administração portuária, quanto também do sindicato aí desses trabalhadores que atuam no porto. É importante lembrar que Santos é o maior terminal de embarque de soja, de milho e principalmente café. O assunto é soja por aqui na Agricultura BR. Vou falar um pouco a respeito de mercado físico. Segue com valores muito firmes em elevação em todo o Brasil. Primeiramente, trago valores no acumulado dos últimos 30 dias no estado de Goiás. Os dados que eu apresento agora são números apurados pela BBM, a Bolsa Brasileira de Mercadorias. Veja só que no dia 17 de fevereiro nós tínhamos o valor de R$ 78,00 a saca de 60 quilos. No dia 26 de fevereiro eram R$ 80,00 a saca. Em 3 de março, R$ 79,50. No dia 9, recuava R$ 79,00 a saca. Dia 13 de março, elevava para R$ 80,00 por saca. Nesse dia 18, valor de referência a R$ 81,00 a saca de 60 quilos. São os números para Rio Verde, no estado de Goiás, tradicional praça produtora do Brasil. Outra praça produtora tradicional e principalmente de comercialização é Rondonópolis, no estado do Mato Grosso, que você confere agora comigo como é que vem os números nos últimos 30 dias. Valores negociados no dia 17 de fevereiro, R$ 78,00 a saca de 60 quilos. No dia 26, R$ 78,50. Dia 3 de março, R$ 80,00 a saca. No dia 9, R$ 81,00 a saca. Dia 13, esse valor se repetia. E nesse último dia 18, nessa data, nós temos nesta quarta-feira R$ 82,00 a saca de 60 quilos. Esses são os números para mercado físico apurados pela BBM, Bolsa Brasileira de Mercadorias. E o governo da Argentina divulgou uma série de regras e normas em relação aos portos daquele país. Foi o que foi informado hoje oficialmente pelo governo. A grande questão que tem ali impactado o cenário na Argentina é em relação àquilo que nós temos tido e acompanhado para o mercado, principalmente para as exportações nacionais da Argentina. A Argentina é o maior exportador global de óleo de soja e também de farelo de soja. E por lá, no último domingo, o presidente Alberto Fernandes anunciou uma série de medidas fechando fronteiras.
E esse fechamento de fronteiras é por 15 dias e isso fez com que as atividades portuárias ficassem atrasadas. Com a divulgação das medidas, o governo da Argentina espera conseguir dar tangência em relação aos embarques portuários para aquele país. Essa informação aqui do país vizinho que resolveu fechar fronteiras por pelo menos 15 dias e que atrapalham as atividades nos portos. É diferente daquilo que eu vinha falando na abertura do programa em relação ao Porto de Santos. Porto de Santos são os trabalhadores, os estivadores que se recusam a trabalhar, já que São Paulo, o estado de São Paulo, tem diversas orientações do governo do estado e também dos governos municipais para que os trabalhadores não vão ao trabalho. Aí o sindicato agiu de uma maneira a provocar uma greve. Nós estamos checando se essa greve está acontecendo ou não no Porto de Santos. Mas essas situações todas são para falar do cenário internacional para os negócios com soja. Soja hoje nos primeiros negócios em Chicago até se recuperava um pouco, vinha com alguma elevação, alguma situação um pouco melhor, muito mais por aproveitamento de posições que cederam muito com a pressão negativa em relação ao que vem acontecendo no mundo, mas muito mais do que isso é em relação à China não comprar soja dos Estados Unidos, o que deve ser ou pode ser uma situação bem frágil para as outras etapas do acordo entre Estados Unidos e China, acordo comercial segunda e terceira etapa. A China não faz aquisições de soja junto aos Estados Unidos e esse é um fato real. A China está comprando soja do Brasil. Vamos dar uma olhada então como é que vem soja em Chicago. Vinha com recuperação hoje, depois de fortes quedas. Essa recuperação aqui representa muito pouco frente às perdas das últimas semanas. Mesmo assim, nós temos aqui a elevação por pelo menos 0,5% nas posições de mais curto prazo, é o que eu destaco agora aqui no Agricultura BR. A posição de maio vem a $8,30 mais 2 o bushel. Julho, $8,36 mais 2 por bushel são os negócios que eu vou destacando para a soja em Chicago. Agosto, $8,39 o bushel. Setembro, $8,40 mais 2 por bushel são os negócios com soja na Bolsa Norte-Americana. Recuperação, né? Muita gente aproveitando as pechinchas lá em Chicago e fazendo aquisições. Vamos dar uma olhada no dólar. O dólar vinha sendo negociado acima de R$5. Hoje o mercado financeiro acordou muito nervoso. Não é de se assustar, no momento é realmente turbulento para o mercado financeiro e isso impacta diretamente no dólar. Vamos dar uma olhada aqui no dólar comercial, que vem com alta agora acima de 1,5%, 1,51% de elevação para a moeda norte-americana, que a divisa norte-americana sobe para R$ 5,07 mais 8, é o que a Agricultura BR vai trazendo agora. Nós temos aqui os valores em relação a dólar. Nós vamos continuar conversando a respeito deste assunto aqui no Agricultura BR, porque nós vamos agora até São Paulo. Lá eu converso com Sara Kischoff, que participa conosco. Sara, dólar hoje em nova elevação, nós temos aí um dólar a 1,5, 1,51% de alta. Como é que vem os negócios, como é que vem o mercado financeiro? Boa tarde, seja bem-vindo. Muito obrigada, Fabiano. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, né? Mais uma semana aí conturbada, como a gente está vendo no mercado financeiro, né? Com essas reações sempre exacerbadas. Como você falou, né? O dólar está em alta frente ao real, depois de recuar ontem 1% para o patamar dos R$ 5,00. Durante a manhã de hoje, a moeda norte-americana ficou na casa dos R$ 5,20 pela primeira vez na história. Então agora a alta já está bem mais contida, de 1,9%, quase 2%, e o dólar aí está na casa dos R$ 5,09, quase 5,10, como eu disse, depois de ter recuado ontem na comparação com o real. Enquanto isso, o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, nesse momento tem uma queda de quase 9%. O Ibovespa opera já abaixo do patamar dos 70 mil pontos, está na casa dos 67.972 pontos, em mais um dia bastante agitado no mercado financeiro. Como eu disse, né, o dólar chegou a ficar na casa dos R$ 5,20 hoje, e aqui internamente no Brasil, o mercado todo está aguardando a decisão do Banco Central, que deve sair por volta das 6 horas da tarde, talvez saia antes, em relação à taxa Selic, né, nossa taxa básica de juros. Hoje ela está em 4,25% ao ano, em seu menor patamar histórico.
Mas, devido a toda essa questão aí do coronavírus e tudo que vem acontecendo globalmente, há uma grande aposta para que o mercado, para que seja cortada, né, que uma aposta do mercado para que o Banco Central corte a taxa de juros aqui no Brasil para um patamar ainda menor do que esse. Inclusive, isso já foi apontado no relatório Focus do Banco Central apresentado na última segunda-feira. E seria também seguindo o exemplo aí de outras economias, como nos Estados Unidos. O Federal Reserve cortou a taxa de juros por lá na semana passada, agora no domingo voltou a fazer uma reunião extraordinária e reduziu ainda mais a taxa de juros norte-americana, que hoje está no patamar então de entre 0 e 0,25% ao ano, como uma medida aí também para ajudar a conter os impactos, os possíveis impactos do coronavírus. Ibovespa então hoje abaixo do patamar dos 70 mil pontos, lembrando que nos últimos 10 dias a Bolsa de Valores aqui no Brasil acionou por 5 vezes o chamado Circuit Breaker, que é quando o índice cai acima dos 10% na primeira vez, no mesmo dia. Depois, se no mesmo dia ele cai acima dos 15%, ele pode ser acionado pela segunda vez. Hoje a gente está vendo aí uma queda que se aproxima dos 9%, se passar dos 10%, pode novamente haver uma paralisação aí temporária nos negócios da Bolsa. Inclusive, alguns países lá fora, eles pararam de negociar os papéis essa semana com essa situação que está acontecendo para evitar que grandes empresas percam valor de mercado, como tem acontecido nos últimos dias de uma forma muito intensa. Então, parou-se aí com a negociação de papéis de grandes empresas em alguns países para evitar essa perda de valor acentuada em função da atual situação que a gente está vivendo, que é de uma onda negativa global. Aqui no Brasil, é importante ressaltar, o governo anunciou ontem que vai pedir para o Congresso o reconhecimento do estado de calamidade pública em função da pandemia do coronavírus, e o governo também anunciou algumas medidas, e o governo federal, para ajudar a conter a crise econômica, os possíveis impactos aí da pandemia. O ministro da Economia, Paulo Guedes, ele anunciou mais medidas, como, por exemplo, a antecipação do abono salarial e da segunda parcela do 13º salário do INSS e também a ampliação do benefício do Bolsa Família. Ao todo, de acordo com o ministro da Economia, serão quase 150 bilhões de reais injetados em 3 meses, com 2 focos principais, que são a proteção dos idosos e pessoas mais vulneráveis e também benefícios para empresas para tentar manter o nível de emprego. E hoje, inclusive, ele falou sobre profissionais liberais, também alguns incentivos para essa classe trabalhadora. O Banco Central marcou presença hoje no mercado de câmbio, o que deve justificar aí essa diminuição, essa limitação da alta do dólar frente ao real. Ele fez mais uma intervenção no mercado de câmbio hoje, realizou os chamados leilões de linha com compromisso de recompra, né, a venda de dólar com o compromisso de recompra, uma medida que já havia acontecido na sexta-feira da semana passada e que foi a terceira ferramenta que a entidade monetária utilizou no mercado de câmbio para conter essa volatilidade da moeda norte-americana. Na oferta de dólar hoje está envolvido aí um total de 830 milhões de dólares. E em algumas economias, por exemplo, em função do coronavírus, essa quarentena, que pode durar 3 meses, pode gerar uma queda de 5% na economia da União Europeia, de acordo com dados divulgados pela agência inglesa Reuters hoje. Lá fora também, o Japão deve preparar um pacote de estímulos na luta contra os impactos. O preço do petróleo hoje, informações aí das agências de notícias, chegou na mínima de 17 anos nos Estados Unidos, com aumento das medidas aí de isolamento, né, da população para evitar a disseminação do coronavírus, e os índices da China devolveram os ganhos e fecharam o dia em baixa hoje mais uma vez. Agora, o que a gente vem conseguindo observar, né, Fabiana, a gente vê um dia de queda e um dia de alta nas bolsas. Sem dúvida nenhuma, tem muita gente faturando nesse momento. É com você. Tá certo, Sara, obrigado pela participação. A situação econômica segue extremamente nervosa. A situação financeira é de muito nervosismo, é a chamada total e completa aversão a risco. Mas se nós temos esse cenário, eu vou falar de 2 temas hoje que são importantes. Um eu falo todos os dias, é em relação à soja. A soja negociada no Brasil, aqui no mercado físico nacional, vem com uma situação extremamente positiva, exatamente por conta da disparada do dólar. Vou mostrar já mais preços em relação à soja. Ainda hoje eu falo do café. Sabe por quê? Porque café arábica, por incrível que pareça, apesar de todas as situações mostrarem que o café poderia reduzir, parece, e nós vamos mostrar hoje em mapas, em gráficos,
parece que é um dos melhores momentos para se travar negócios com o café para o produtor. Mas eu falo já do café, porque agora estou falando de soja. Vamos dar uma olhada na soja. Nós não temos Porto de Santos. Santos, você pode ver, está sem preço ali por conta dessa questão aí. Está meio que paralisado o Porto já. A equipe está tentando checar se confirma ou não o Porto de Santos a greve que tem por lá por conta do coronavírus. Mas Porto de Paranaguá tem operação e Paranaguá vem com R$ 97,10 o valor da saca de 60 quilos. Vem muito bem o valor nesse momento para o Porto, referência de Porto, e isso faz com que os valores se elevem em todo o Brasil. Eu vou mostrar mais uma praça brasileira. Hoje eu já trouxe praça no Rio Grande do Sul, no Paraná, Mato Grosso, né? O pessoal vai me confirmando aqui, que eu vou esquecendo também, mas agora eu vou falando do Mato Grosso do Sul. Vamos dar uma olhada aqui numa praça sul-mato-grossense, é a praça de Dourados. Veja só que no dia 17 de fevereiro o valor era de R$ 74,50 a saca de 60 quilos no mercado físico. No dia 26, R$ 76,50. No dia 3 de março, subia para R$ 78,00 a saca. O valor médio negociado ali na região de Dourados, região sul do Mato Grosso do Sul, vem a R$ 80,00 por saca de 60 quilos, de acordo com os nossos amigos da Grãos Corretora, que traz aí números, principalmente para os portos diariamente, mas também cotações do mercado físico. O assunto por aqui agora no Agricultura BR é o milho. Vou começar destacando valorização do mercado físico nacional com o que vem ocorrendo. O milho vem com preços muito firmes, muito fortes e em ascensão. É um fator importante, nós temos essa ascensão de preços para o milho já há bastante tempo. Nós temos aqui, primeiramente, a praça de Pato Branco, no Paraná. Você vê que no dia 18 de fevereiro eram R$ 41,20 o valor da saca de 60 quilos em Pato Branco. No dia 25, esse valor subia para R$ 42,20. No dia 3 de março já entrava R$ 43,20, valor mantido no dia 9 de março. Em 13 de março, esse valor subia para R$ 44,20 e agora, dia 18, chega a R$ 45,20 o valor médio para a saca de milho na região de Pato Branco, no estado do Paraná. Carapó, no estado de Mato Grosso do Sul, no sul do estado, tem valores ainda mais elevados para a saca de milho. É o que eu mostro agora, você acompanha comigo o desempenho do milho de acordo com a apuração da Grãos Corretora. No dia 18 de fevereiro, valor médio ali na região de Carapó, município de Carapó, no Mato Grosso do Sul, eram de R$ 42,50. No dia 25 de fevereiro, subia para R$ 43,50. No dia 3 de março, eram R$ 44,50. No dia 9, vinha para R$ 44,00 a saca. No último dia 13, atingiu o patamar de R$ 47,00 por saca de 60 quilos, patamar que vem sendo mantido a R$ 47,00 a saca nesse dia 18 de março. O milho no cenário internacional, principalmente no mercado norte-americano, segue derretendo. O motivo dessa queda, além do vírus, claro, não é só isso, é por conta do petróleo, é por conta da Arábia Saudita e a possibilidade de disposição de uma quantidade muito maior de petróleo no cenário internacional. Estados Unidos utilizam boa parte do seu milho, um terço, mais de 100 milhões de toneladas, é mais do que o Brasil produz de milho para produzir etanol. Com isso, acaba trazendo fortes dificuldades para o preço do milho no cenário norte-americano.
norte-americano e por lá está caindo de 1% até 1,5%, é o que nós temos aqui em destaque na Agricultura BR. No mais curto prazo, maio a $3,37 mais 2 o bushel, julho $3,43 por bushel, perde 2% aqui a posição de julho, que é a de maior liquidez. Setembro, $3,49 mais 4 por bushel, pouco mais de 1%. Dezembro também pouco mais de 1%, $3,58 mais 4. Não tem nenhuma perspectiva de melhora os negócios com milho na Bolsa de Chicago. Informações internacionais agora. Vou falar da Rússia. A Rússia é o maior exportador de trigo de todo o mundo. E por lá o governo russo informou que pode limitar as exportações, os embarques de qualquer tipo de alimento, caso haja um agravamento das condições geradas pelo coronavírus. Entretanto, o governo russo informou também em nota no seu site oficial, em língua inglesa, que, ao que parece, não será necessário fazer isso por conta dos estoques russos. Um fator que foi destacado em relação ao que vem ocorrendo é que, como houve uma forte desvalorização da moeda russa, o rublo, frente ao dólar, uma realidade muito parecida com a nossa, os embarques, as exportações de trigo dispararam no país e fez com que o governo começasse a pensar em algum tipo de medida. Entretanto, vem garantindo que os estoques públicos naquele país estão adequados à demanda até o final do ano de 2020. Vamos dar uma olhada agora nos valores de negociação para trigo. Nós vamos trazer aqui valores nos dois principais estados produtores do país, Paraná e também o Rio Grande do Sul, valores por tonelada negociada no padrão FOB, Free On Board, portanto, já considerando aí todas as condições de negócios. Vamos dar uma olhada agora nos preços. Aqui a apuração é da BBM. Você vê aqui que no último dia 17 de fevereiro, em Maringá, no estado do Paraná, o trigo tipo 1 era negociado a R$ 1.050 a tonelada. O mesmo valor no dia 26 e também no dia 2 de março. No dia 9 de março, Maringá tinha uma referência menor, vindo para R$ 1.000 o valor da tonelada, valor mantido no dia 13 e também neste dia 18, de acordo com a BBM e os dados em relação às negociações. Nós vamos trazer agora em destaque uma praça gaúcha de produção e também de negócios e comercialização. Você acompanha conosco então agora as mesmas condições, é um modelo FOB. Você tem aqui valor da tonelada no dia 17 de fevereiro em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, para o trigo tipo 1 a R$ 810. No dia 26 de fevereiro subia para R$ 850. Dia 2 de março mantinha esse valor. No dia 9 recuava R$ 840 o valor da tonelada. No dia 13 vinha para R$ 870 a tonelada e vai mantendo R$ 870 o valor da tonelada, de acordo com os números da BBM para o trigo aí em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. O assunto por aqui no Agricultura BR agora é o mercado do café. E olha, tem chamado muita atenção e num campo muito positivo os valores negociados para o café, sobretudo quando consideramos a praça brasileira em reais. Quando falamos do valor em reais, aí a situação tem sido bem mais interessante. Isso ocorre primeiro por conta de uma situação de demanda melhor num curto prazo, uma situação que não consegue ter uma pressão negativa maior, como a gente estava vendo na Bolsa de Nova York, e por isso mesmo, no curto prazo, se tem valores de negociação melhor na Bolsa norte-americana. Somado a um dólar mais elevado, faz com que o café arábica tenha uma negociação muito interessante neste momento no Brasil, que pode variar, dependendo do contrato, de R$ 560, podendo chegar até R$ 600 a saca já para o próximo mês de setembro de 2021. Vamos dar uma olhada agora nesse material que foi preparado. Esse material que foi preparado aqui,
ele tem a situação de negócios aqui para o café arábica. A linha azul, ela mostra os valores em reais por saca, a linha laranja, como é que vem o valor em libra-peso por dólar. Observe que a linha que nós estamos acompanhando, azul, para a data do dia 17 de março, ela para ali na marca de R$ 530, material elaborado pela equipe agro do Banco Itaú. Utilizando números da Bolsa de Nova York e também do CPEA. Na linha laranja, você vê que vai parar acima dos 100 centos de dólar, ali por volta dos 105, 104, 103 centos de dólar, ou $1,03. Observe que a linha de queda para o preço em Nova York, quando você fala em dólar por libra-peso, é maior do que aquela quando consideramos em relação a reais, o que parece ser uma oportunidade muito interessante de fixação de preços no futuro, para se proteger de um eventual cenário negativo mais adiante. Esse é um posicionamento bem interessante em relação a se proteger de um cenário negativo para os próximos meses, por exemplo, não por conta do que vem acontecendo agora, mas muito mais por conta de se considerarem que tem uma safra de café mais cheia do que essa, do que nós já estamos prevendo. Esse outro cenário que nós vamos mostrar é em relação ao dólar. O dólar, neste momento, teoricamente ou tradicionalmente, nós temos toda vez que o dólar dispara uma pressão negativa sobre o preço do café arábica. Essa pressão negativa ocorre, mas não ocorre de uma maneira forte, determinante. Os valores em reais aqui no Brasil, depois da conversão, têm sido muito interessantes. É o que nós vamos mostrar agora nessa outra tela. Observe aqui a linha azul vindo com a marca aqui para o café arábica, reais por saca, linha laranja é o dólar, o câmbio subindo ali a R$ 5,00. Aí nós temos os valores, aquele que eu já falei, pouco mais de R$ 530, 535 mais ou menos, enquanto que o dólar vai chegando a R$ 5,00 o valor aqui de cada moeda norte-americana. O mercado hoje tem forte convicção de que a próxima safra brasileira, se não for recorde, será próxima daquela colhida há 2 anos, o que certamente amplia a disponibilidade de grãos no mercado e pode limitar o espaço para altas no terminal de Nova York. É claro que essa limitação das cotações está sujeita também à qualidade do café colhido. E essa qualidade do café colhido, ela tem um certo risco. Quando os mercados tiverem um norte mais claro da dimensão da redução do crescimento mundial, causado por esse coronavírus, o dólar pode perder atratividade na margem para outros ativos na medida em que o risco futuro percebido reduzir. Então, o que acontece? Basicamente, aí trazendo essa informação que é muito econômica, a relação é o seguinte: por enquanto, se há um nervosismo total no mercado quando falamos de dólar. Se puderem deixar esse último gráfico aqui na tela, é melhor. Quando você fala de dólar, isso faz com que ele atinja aqui no Brasil a R$ 5,00. Há pouco eu falava do rublo russo, também com os valores, o dólar lá em cima e o rublo lá embaixo, assim como acontece com o real. Mas isso ocorre por conta de um aumento de forte nervosismo, uma tremenda aversão a risco que se tem, porque não se sabe até onde que vai a crise atual. No momento em que se tiver pelo menos um norteamento de qual que é a linha de curva para baixo, é muito provável que esse dólar venha a se reduzir entre as principais moedas do mundo, principalmente em países emergentes, como a África do Sul, Rússia, Brasil, Coreia, entre outros países aí que acabam tendo essa realidade. Por isso que o momento atual tem sido, no caso do café, é diferente de outros mercados, mas no caso do café tem sido muito interessante para se travar negócios e conseguir garantias de negócios bem melhores num cenário futuro. Falei bastante de Nova York, vamos dar uma olhada então como é que vem Nova York agora, isso determina preço aqui no Brasil. Você vê aqui hoje mais um dia de alta, em Nova York, você vê os números aqui vindo para cima por conta
dessa situação agora desatrelada, né? O dólar dispara no Brasil, mesmo assim não há negatividade em relação ao mercado. Nesse momento, os operadores de mercado estão dando certa estabilidade para os negócios por lá. Com isso, maio vem a $1,06 mais 30 libra peso. Julho, $1,06 mais 75. Setembro, $1,07 mais 8. Enquanto que a posição de dezembro vem a $1,09 mais 55 por libra peso. São os negócios destacados com café arábica na Bolsa de Nova York. Falamos sobre café robusto agora, vamos dar uma olhada como é que vem os negócios com essa variedade que é negociado na Bolsa de Londres em dólares e tonelada. Veja comigo como é que vem as posições agora, vem com queda robusta, posição de maio a $1.207 a tonelada, recua 0,41%. Julho, $1.226 por tonelada, queda de 0,57%. Setembro, $1.244 a tonelada, queda de 0,64%. E novembro, $1.260, um recuo de 0,79%. São os negócios com café robusta na Bolsa de Londres. Olha, pesquisadores, startups, iniciativas de toda a ordem estão sendo desafiados a ter novas soluções para a rastreabilidade bovina. Essa é uma espécie de competição que foi criada em parceria com o CNA e o Senar Nacional. Você vai conhecer agora um pouco de como que esses trabalhos estão sendo feitos pelo país na reportagem de Rosa Cabral. A rastreabilidade é um sistema de controle que identifica individualmente a vida do animal do nascimento até o abate. E quando a carne chega nas mãos do cliente, o retorno é a confiança na produção. Aí você sabe de onde você está comendo, o que você está, se não é carne abatida em qualquer lugar, qualquer frigorífico, tem a qualidade, tem o OCIF, então é muito importante isso. Falando em gourmetização das carnes, e hoje as pessoas são muito exigentes, assim. Eu acho que as pessoas estão conhecendo bem o produto, tem uma saída legal e a gente tende a crescer, a mostrar. Porque vinha um pouco do churrasqueiro para o açougue, né? Agora eu acho que então a gente está conseguindo trabalhar bem junto nessa parte. Pois bem, na varanda da Boutique de Carne Gourmet, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, na roda de conversa são esses também os assuntos rastreabilidade e qualidade, com o empresário que atende a fatia do mercado consumidor. Trazer qualidade da carne e principalmente o animal muito precoce, por isso que nós usamos o termo super precoce. Abatido com quantos meses? A partir de 11 meses e até 16 meses. Por que isso? Porque a maciez desse animal é o que vai proporcionar você comer um corte do dianteiro quanto do traseiro na mesma condição de maciez e padronização de cortes. Modelo de negócio com tecnologia, inovação e, acima de tudo, trazendo aquela carne de qualidade que sempre foi consumida aqui dentro do nosso estado. Com quem produz o boi? Uniformização de carne, de corte, de qualidade, de sabor, maciez, tudo fazendo de uma maneira sistemática, que o próprio dados não fornece. Olha, esse animal te deu uma precocidade mais rápida, ele te deu um índice de gordura melhor. E com a assistência técnica que vai a campo. O produtor perde muito dinheiro em pontos pequenos, assim. Então ele não conhece o rebanho, não sabe a idade, não sabe o quanto ele está ganhando de dinheiro, qual o peso daqueles animais. O resumo é compilado com base em informações concretas pelo manejo da produção da porteira para dentro. E no caminho da pecuária, a ferramenta rastreabilidade é o carimbo da vez. Por exemplo, no novo desafio da CNA e Senar, que batem o martelo na conquista e na confiança do mercado, que, por sua vez, é um prato cheio de exigência.
É uma demanda de mercado, né, que os produtores nacionais e principalmente internacionais demandam essa rastreabilidade. Eles querem conhecer o que eles estão consumindo. Então, desde o nascimento, o transporte, o processamento, até chegar na gôndola do mercado, o consumidor demanda isso desse produto, né? Então, nós decidimos aperfeiçoar essa questão de rastreabilidade animal. Hoje nós temos algumas soluções, seja brinco, bottom, enfim. Mato Grosso do Sul hoje ocupando o 4º lugar no cenário nacional em cabeças de gado, aí com pouco mais de 20 milhões, qual é a contribuição que oferece para esse projeto nacional? O Senarc Mato Grosso do Sul, ele vai sediar uma das etapas desse desafio tecnológico. Nós vamos recepcionar esses 5 finalistas, essas 5 ideias, possíveis soluções para a rastreabilidade bovina, e lá eles terão contato principalmente com a nossa departamento técnico, né, nossa assistência técnica, e também com produtores rurais locais, sejam os que já trabalham com rastreabilidade, sejam os que ainda não aderiu a essa metodologia. Por aqui, a Agricultura BR vai destacar uma iniciativa que é uma das mais raras do país. É Cooperativa de Pecuaristas. Ela existe lá no estado do Paraná, envolve aí cerca de 40 produtores rurais, de 40 pecuaristas que atuam na produção de carne bovina com cortes nobres. É o que você vai conhecer agora na reportagem de Mauro Andrade. A Copcarnes foi criada em 2008 e conta com um crescimento positivo desde sua fundação, superando os momentos de turbulência do setor. Como é que está esse mercado de carnes mais nobres, esse mercado diferenciado, e quais são as perspectivas aí para 2020? O mercado sofreu algumas turbulências no final de dezembro, no mês de dezembro, aliás, e por consequência disso os preços subiram, né? Em janeiro já voltou ao que estava, praticamente agora nesse mês ele subiu um pouquinho e deu um pouco mais de estabilidade para a gente, que é o que a gente precisa no momento. Vocês trabalham com um mercado mais regionalizado aqui no norte do Paraná. Vocês sentiram o impacto dessa turbulência aí do final do ano, começo do ano? Sim, a gente trabalha só com carne no mercado estadual, dentro do estado do Paraná, e a gente sentiu porque a gente segue o mercado nacional, então se o preço oscila, a gente também oscila. O nosso ágio é um pouco maior, o consumidor final vai sentir na hora de comprar, mas já retraiu um pouco o mercado e agora está num patamar razoável. A cooperativa trabalha com animais com genética superior que são produzidos e abatidos dentro de rigorosos padrões técnicos sanitários, para atender um consumidor final cada vez mais exigente. Em relação à qualidade da carne e segurança alimentar, é fundamental ter um cruzamento com sangue britânico para elevar a qualidade da carne vermelha. Os produtores associados da Copcarnes assumem o compromisso de produzir animais precoces ou super precoce dentro de um cronograma de abate mínimo para que a cooperativa cumpra os compromissos de entrega. A cooperativa, ela no momento está com 40 sócios, mais uns 5 ou 6 na fila. A gente tem uma distribuição boa, a gente tem 70 pontos de distribuição no norte do Paraná, né? E nós estamos abatendo, fora as datas específicas, dezembro e Dia das Mães por aí, a gente está abatendo em torno de 1.200 animais mês. E a gente distribui essa carne em 30 municípios. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. E a Agricultura BR traz em destaque agora mais informações a respeito de como que tem reagido o agronegócio e os números que têm sido apresentados em torno de demanda e principalmente de resultados do número do setor no ano de 2019. É o que você confere agora no Agricultura BR. Os rebanhos brasileiros atingem valor bruto da produção que se aproxima de 450 bilhões de reais. A agricultura, mais de 234 bilhões. Em relação a 2019, a pecuária apresenta crescimento de quase 9%. E a lavoura,
8,2%. A maior parte das culturas analisadas apresenta crescimento. Na pecuária, as carnes bovina, suína e de frango apresentaram um bom crescimento. Os ovos apresentam um crescimento, segundo o valor bruto da produção, de 4,7%. Mas algumas culturas agrícolas apresentaram decréscimo, tiveram queda. São elas: banana, batata inglesa, trigo, feijão, tomate e uva. Saulo Lopes, de Brasília. E o Agricultura BR traz em destaque agora o trabalho que produtores rurais em Minas Gerais têm feito para diversificar suas áreas de produção. Isso garante acesso a diversos outros tipos de mercado e também resultados melhores em torno daquilo que é rentabilizado na propriedade rural. É o que você vai conferir agora nessa reportagem na parceria da Emater de Minas com o Canal do Boi. Eu me chamo Alisson Batista Borges e eu sou produtor rural. Eu mexo com um pouquinho de cada coisa: café, milho, um pouquinho de feijão. Meu nome é Guilherme, sou produtor. Eu nasci aqui em São Gonçalo e eu produzo café e só o café não aguenta, então surgiu o feijão para entregar no Penai e milho para o gasto. A demanda por grãos vai ser cada vez maior. A população cresce a cada dia. A população hoje é preocupada com a saúde, quer consumir grãos cada vez melhores, cada vez mais seguros. É um mercado que tem muito a crescer. A gente precisa um pouco de diversificação nesses cultivos. Meu nome é Joaquim, eu sou técnico agrícola. Eu trabalho nessa propriedade já fazem 11 anos e essa agricultura veio só crescendo durante esse período. Então, essa propriedade aqui, ela veio de uma área em torno de 500 hectares, quando eu cheguei aqui. Só fazia uma safra de verão, que era só milho na época, né? Hoje, nesse plantio dessa safra, nós já estamos com 1.700 hectares, com 2 safras. Então, a gente está rodando anualmente 3.400 hectares, entre soja, milho, trigo, aveia e feijão. Antigamente, no sul de Minas, não se ouvia falar em trigo. Hoje o trigo está aqui presente nos cultivos de inverno. A gente não ouvia falar em soja, a soja cresce quase que no estado todo. Uma comparação que a gente deve fazer, no caso de grãos, é o tipo de cultivo, tá? Você vai fazer um cultivo tradicional com revolvimento de solo, aração e gradagem, ou você vai fazer um cultivo de plantio direto. No caso convencional, com revolvimento de solo, você corre o risco que, no caso de uma chuva forte, ter erosão, ter perda de solo, ter assoreamento de cursos d'água, ter desperdício de água, pois a água não vai infiltrar nesse solo, ela vai escorrer. Plantio direto seria uma opção bem mais racional, porque permite que a chuva infiltre no solo, enriquece o solo em matéria orgânica, baixa a temperatura do solo, é um cultivo hoje muito mais racional. E ele é acessível tanto à agricultura familiar como à agricultura empresarial. O plantio direto é uma ótima opção que a gente tem. Antes era mais complicado, você tinha que mexer no solo todo ano, né? Tinha que ficar arando com arado. O plantio direto é bom que assim, você consegue reter umidade, incorporar matéria orgânica, você melhora bastante
o solo, a qualidade do solo. E o sistema de plantio direto tem como base e como princípio fundamental a rotação de culturas, alternando leguminosas com gramíneas, enfim, tira milho, planta feijão, tira soja, planta trigo. Esses cultivos em rotação são benéficos para as plantas porque diminuem a incidência de pragas e doenças. O importante é você ter a palhada, né, para fazer esse plantio na palha. É o que a gente chama de cultivo mínimo, revolver o menos possível o solo, manter a sua estrutura, manter a matéria orgânica, manter a aeração desse solo e, consequentemente, você vai ter maior produtividade e menor risco de perda de solo. O milho é uma cultura de ciclo ligeiramente curto, né? Você colhe o milho com 5 meses. Existem materiais precoces e materiais tardios e materiais até super precoces. Sempre lembrando que o produtor deve buscar assistência técnica para optar pelo material genético que mais convém ao seu tipo de solo e ao uso que você vai fazer do seu milho. É uma planta que demanda água e então por isso a gente cultiva mais no cultivo de verão aqui no estado de Minas Gerais. Para cultivos de safrinha, a gente recomenda em regiões que chove menos o cultivo do sorgo, que é um grão que também serve para silagem, serve para alimentação animal e é uma planta extremamente resistente à falta de água, déficit hídrico. A agricultura brasileira tem crescido, tem batido recorde de produtividade. Na cultura da soja, eu acho que o Brasil deve ser o melhor país do mundo em termos de produtividade. A gente usa a soja para produção de óleo, de lecitina, enfim, os mais diversos usos. É uma cultura que a gente tem a falsa ideia que é só cultivada também por agricultores empresariais, mas muito agricultor familiar cultiva a soja. O fundamental do produtor hoje é a análise de solo, é o básico. Porque através da análise de solo você sabe o que o seu solo está precisando, o que você vai ter que colocar nele. Você tem que corrigir o seu solo com calcário, se necessário gesso. O gesso é um excelente insumo, além de fornecer enxofre, ele corrige alumínio tóxico em camadas mais profundas, né? Então, fundamental a análise de solo para você dosar a quantidade de calcário, a quantidade de gesso, se for o caso, e os nutrientes da adubação de plantio e cobertura. O processo que a gente faz é um processo de produção anual. A gente começa desde uma análise de solo, que a gente faz uma coleta, manda para o laboratório, esse laboratório analisa, a gente faz todo o processo de interpretação de solo, né, da análise de solo, vê o que está disponível, o que não está disponível nesse solo. Daí a gente partimos para qual cultura aquela área vai ser estabelecida, se vai ser milho ou se vai ser soja, ou na safra de inverno se vai ser trigo ou se vai ser aveia. Quando a gente começou, não tinha muito esse negócio na cabeça, era plantar e coisa, mas depois que você vai vendo, o negócio vai mudando. E você economiza, se você faz a análise, você economiza no adubo, às vezes é um adubo que você vai jogar, não é aquele, é outro. Não é só pro feijão, o café é muito importante. Então, qualquer cultivo de grãos, primeiro a análise de solo. Segundo passo, uma boa semente. Se você é um agricultor familiar, vai fazer um cultivo agroecológico, a preferência é uma semente de milho, por exemplo, de variedade, que você vai guardar no paiol e poder cultivá-lo no ano seguinte, usar a sua própria semente. Nós temos tecnologia para todo porte de produtor. Então, o importante é você fazer o seu plano de negócios. Aonde você quer chegar, qual o seu mercado, qual o seu nível tecnológico. O feijão é a base da alimentação mineira, né? E é uma planta de ciclo muito curto e adaptável à produção em qualquer município mineiro. Planta-se feijão. Então, a cultura é de suma importância para o estado. Talvez, junto com o arroz, o principal componente da nossa cesta básica. E é uma cultura que depende muito de uma boa semente.
é uma planta que permite ser cultivada em consórcio com outras culturas. A agricultura familiar usa muito isso, consorciar feijão com café, feijão com citros plantado na entrelinhas, e por ser uma leguminosa, o feijão fixa nitrogênio atmosférico no solo. Então o uso dele em consórcio com plantas perenes é benéfico para a planta perene. A Agricultura BR traz em destaque agora a soja negociada na Bolsa de Chicago. Hoje alguma recuperação na Bolsa norte-americana. Temos aqui as posições. Maio, negociada a $8,28 por bushel. Vinha subindo mais na abertura dessa edição, agora vai mais contido. Julho, $8,34 mais 4. Agosto, $8,37 o bushel. Setembro, $8,38 mais 2 por bushel. Quem está em disparada, está subindo forte, mesmo com a atuação do Banco Central Brasileiro, que colocou dólar no mercado com compromisso de recompra, é o dólar. O dólar comercial sobe, o comercial vai subindo, vem a R$ 5,12 mais 8, alta de 2,52%. Mercado financeiro extremamente assustado, aversão ao risco total, e o dólar segue subindo com muita alta. Essa alta seria muito maior se não tivesse hoje o Banco Central já colocado muito dólar no mercado brasileiro. Mais informações você confere daqui a pouco, às 16 horas, no horário de Brasília, na terceira edição do Agricultura BR. Eu desejo a todos uma ótima tarde, um grande abraço e até mais!